com as guerras que estão acontecendo em Israel, que isso já estavam, né, falando do fim do mundo. Aí veio a história do novo Papa. Falam muito de Trump. Trump é o anticristo, não é? Trump vai trazer o anticristo ao mundo, que está juntando Rússia, China, Gog e Magog. Como que é isso, apóstolo? Nós estamos no fim do mundo ou não? Tá. Veja, Mateus 24 e 25, Jesus vai responder 3 perguntas que os discípulos fazem para ele, depois de uma afirmação que ele faz. Quando eles saíram do templo, e o templo de Herodes era um templo maravilhoso, era uma obra arquitetônica maravilhosa, todo mundo se orgulhava daquele templo. Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus atravessou o vale de Cedron, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram perto dele. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos. E eles fazem 3 perguntas. Quando ocorrerão estas coisas? Que coisas? Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Jesus vai responder. Daí ele vai falar do que vai acontecer no ano 70. Segunda pergunta: qual é o sinal da tua volta? Aí Jesus vai responder. Só que essa pergunta ele não vai responder para qualquer um, porque quem é o povo que aguarda a volta de Cristo? Os judeus não aguardam a volta, aguardam a vinda, né? Porque eles não acreditam, verdade. A gente Entendeu? que está aguardando. E aí a última pergunta ele fala: e qual é o sinal do final dos tempos? Mateus 24 e 25, Jesus vai responder essas 3 perguntas. Porque quando Deus olha para a terra, Deus só vê 3 tipos de pessoas: os judeus, a igreja e os ímpios. Então, essas 3 perguntas, quando Jesus vai responder, ele vai alcançar esses 3 tipos de pessoas. E aí ele começa primeiramente respondendo para os judeus, depois ele vai responder para a igreja e no fim ele vai responder para as nações não salvas. Jesus fala da queda do templo, da destruição de Jerusalém, e ele começa falando sobre: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, todavia não desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. A primeira coisa que ele está falando. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores, como de um parto. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão ouvindo essa barulheira toda? São apenas dores como de um parto. O que está para nascer? Apocalipse 12, que a pastora Carol falou, ele fala de uma mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo dos seus pés, tendo na sua cabeça 12 coroas, e ela está gritando em dores de parto. De repente, um outro sinal, um dragão portentoso apareceu com 10 cabeças, 7 chifres, e ele está ali olhando para a mulher, esperando o filho que ela está para ter. E aí a palavra de Deus diz: e nasceu-lhe um filho varão, que regerá a terra com vara de ferro, com cetro de ferro, com muita autoridade. Ele regerá as nações. Regerá as nações. E o Senhor arrebatou esse filho para o céu, para o seu trono. E a mulher, foi dado para ela asas e ela foi levada para o deserto, para que durante 3 anos e meio ela ficasse guardada lá. Quem é essa mulher? É a igreja. Quem é esse filho varão? A porção vencedora. Aquele que vence. A parte mais madura, a parte mais forte da igreja. É o arrebatamento? Está para nascer o filho varão, está para nascer a porção, o avivamento está para chegar. Depois você vai vendo que esse filho, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ele diz: ao que vencer, eu lhe darei governar as nações com cetro de ferro, ou seja, o filho vencedor, ao que vencer. Muitas pessoas dizem: não, é Jesus. Em tese, essa porção madura
é a própria manifestação do corpo de Cristo. Igreja e Cristo, uma coisa só. A não ser quando você olha a igreja como uma coisa. Mas quando você entende que ela é a manifestação do corpo de Cristo, é uma coisa só. Esse filho, ele vai fazer guerra no céu, juntamente com Miguel e os seus anjos, contra o diabo e um terço dos anjos do céu. E vai arrojá-los por terra, para a terra, lá do segundo céu. Então, no meio da grande tribulação, o diabo vai ser expulso do céu por esse filho vencedor. Por que o diabo não quer que nasça o avivamento? Porque ele sabe que esse filho vai pisar a cabeça dele. Esse filho vai vencê-lo. Porque ele é a manifestação do próprio Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Debaixo dos pés da igreja vencedora, o que está? A cabeça da serpente. Então a gente precisa entender tudo isso aqui. E esse filho maduro, ele está para nascer. Por isso que Jesus diz que o que está acontecendo nesse momento, nas nações, todo esse processo, e Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 8, ele diz que a natureza criada está gemendo como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos, esses filhos aí, ruiós, os filhos maduros, aguardando a redenção, o dia da redenção dela. Então está para nascer. Jesus agora está dizendo, nessa época muitos ficaram escandalizados, eles vão entregar vocês para serem afligidos, condenados à morte, sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, olha só, e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar até firme, até o final, será salvo. E este evangelho do reino, guarde isso, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Quando que o fim vai chegar? Nossa, depois de tudo isso. Quando o fim vai chegar? Depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações, para quê? Testemunho, não é para salvação. Porque o evangelho do reino não é para salvação. É para testemunho. Quem é a igreja? Quem é o Senhor? O evangelho da graça é para salvação. Então, quando esse evangelho do reino... Porque à medida que esse evangelho do reino ele é pregado para onde? Ele é pregado dentro da igreja, para os filhos. E esses filhos amadurecidos vão testemunhar para todas as nações. Então, virá o fim. Então, o que a gente precisa entender nesse momento é que não é o diabo que vai determinar quando Cristo vai voltar. É o que ele está fazendo na sua igreja. João 14 diz o quê? Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vocês. Onde é a casa do Pai? A igreja. É a igreja do Senhor. Toda vez que Jesus chama de casa do meu Pai, ele estava falando do templo. E se é o templo que ele está edificando a igreja. Então, sabe o que ele está dizendo? Quando a igreja estiver pronta, eu vou voltar. Entendeu? Entendi. Quando a casa do meu Pai estiver pronta... As pessoas estão olhando para as guerras, para tudo, mas não estão olhando para isso. É a igreja.